Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Seja Único. E hoje a provocação é um pouco diferente da usual. Eu quero te passar uma interpretação de mercado. Se a gente controlar, avaliar, checar de verdade a narrativa que o mercado nos coloca, a gente muitas vezes vai pensar 3 vezes para fazer certas coisas. E a pergunta que eu te faço logo no início desse episódio é: será que as pessoas, será que a sociedade, será que o sistema, será que as organizações querem de verdade que você pense diferente? O que você acha sobre isso? É disso que nós vamos falar hoje nesse episódio Seja Único. E não posso deixar de te pedir para encaminhar esse episódio para o máximo de pessoas que você tiver contato, para me ajudar a entregar essa mensagem, para entregar o trabalho que a gente tem feito. E obviamente, se você puder dar o like, seguir aqui, eu vou ser muito grato. Perfeito? Vamos à nossa provocação. Muitas vezes na sociedade a gente é direcionado a pensar pela média. Na verdade, a sociedade, de uma maneira ampla, ela é organizada pela média. Se você parar para pensar, a média é o que conduz a grande maioria das coisas. Desde a escola, onde a gente é instruído desde pequeno a se comportar pela média, a vestir-se igual a todo mundo, não chamar atenção, responder o que o professor espera. Porque se não responder o que o professor espera, a gente não vai ganhar uma nota boa. E se não ganhar uma nota boa, você não vai passar pela média. E se você não passar pela média, você não vai ter um bom emprego. Não é essa a provocação que a gente tem na sociedade? Se você olhar os seguros não são feitos pela média, os juros não são feitos pela média. Então, em linhas gerais, a média não é um lado positivo para a sociedade. E todo mundo que prosperou foram as pessoas que furaram a bolha da média, foram as pessoas que foram, de algum jeito, inovadores, pioneiros na forma de pensar. E ser pioneiro não quer dizer algo que invente algo, mas sim alguém que tomou uma visão diferente da maioria, que não seguiu o status quo. Bem, eu não estou aqui querendo criar uma legião de pessoas para provocar o sistema, mas eu quero só te ajudar a pensar um pouquinho diferente. Bem, por que eu estou trazendo tudo isso, esses vários parênteses que eu abri? Se você avaliar na sociedade que a gente vive, a gente foi instruído, como eu já disse, a ficar na média. Se a gente avaliar os últimos 40 anos dos negócios, os negócios foram, assim, de uma forma muito prioritária, destinados, organizados, gerenciados para que as maiores empresas continuassem liderando o mercado. Se você parar para pensar, no passado tudo era destinado, toda a inovação, tudo que tinha de avanço tecnológico, ele sempre foi direcionado para que as instituições, para que as empresas, elas pudessem ter mais benefício de produtividade, de entregar mais serviço pelo menor custo e derivações disso. Nós, consumidores, nunca fomos o foco de ser agradados. O foco era sempre a indústria. O computador foi criado para que as empresas tivessem uma capacidade de performance, de cruzamento de dados, de produção melhor. Pare para pensar. A fita cassete era uma boa experiência para nós. Televisão, a gente só tinha uma opção de filme por semana para assistir. Música, cafés, ninguém tinha tipos de café, nada era destinado para a nossa experiência. Mas com o passar do tempo, talvez com o advento mais forte da internet e mais forte dos devices que nos deram mais liberdade de manifestar o que a gente gosta, e da mesma forma se criou um arcabouço contra essas companhias, de que antes focavam no controle, na previsibilidade das instituições. Como assim, Bush? Simples, no passado você só via uma marca na televisão, porque essa marca pagava muito caro porque tinha grande audiência, aquele veículo que ela usava, e da mesma forma ela pagava muito caro porque o segundo lugar não tivesse chance de pagar. Então automaticamente a gente acreditou que só tinha um produto. Por isso que a gente repete a mesma marca associada a vários produtos. Eu não vou fazer jabá de ninguém aqui. Então automaticamente o mercado se mudou no modelo de instituição. Mas no momento que a narrativa começou a se distribuir na mão de cada pessoa, cada um de nós passou a manifestar o que mais interesse tem. Por exemplo, você está aqui me assistindo ou me ouvindo, já é uma demonstração do seu interesse para esse tipo de conteúdo, que talvez não seja para outro. E automaticamente com isso você começa a criar silos de relevância de conteúdos, ou de marcas, ou de consumo. Ao fazer isso, traz-se uma nova sociedade, a sociedade baseada no indivíduo. E a sociedade baseada no indivíduo, ela traz vários desafios para a indústria tradicional. É um ambiente muito mais hostil, muito mais instável, imprevisível. Mas por contrapartida, e é aí que é o elo do que eu quero trazer nessa nossa provocação de hoje, é que para nós, indivíduos, é a melhor época de poder gerar valor e ter performance, sucesso que já existiu. Sucesso financeiro falando, né? Como assim, Bush? Eu te explico. No momento que cada persona passa a ter a liberdade de exercer o que mais gosta, você concorda comigo
que automaticamente é mais fácil que o meu conteúdo, que a minha proposta de valor, que o meu produto, que o meu serviço possa chegar nas pessoas? No passado eu não tinha chance de chegar, porque só os maiores tinham. Era um ambiente controlado, previsível. Hoje não. Hoje eu posso ter uma inovação, uma conversa começa a viralizar e amanhã ou depois a minha mensagem chegar muito mais longe. A performance individual somada que começa a dar relevância para as pessoas. E com isso cria-se novos mercados. O mercado da influência que se fala tanto, o mercado da satisfação, o da experiência, ou seja, de acordo com a narrativa de cada persona. E nós passamos então a ser os novos protagonistas da sociedade. Nós decidimos quem tem sucesso ou quem não tem sucesso, baseado no nosso desejo e do nosso julgamento. E com isso existem N tribos, N segmentos de mercado para ser atendidos na sociedade. Mas a minha provocação que está por trás é que isso tudo gera a maior era de abundância que você já viu na vida. Sim, nós vivemos a maior era de abundância que existe, porque hoje você, com o seu produto, com o seu serviço, com a sua provocação, com o seu posicionamento, com a sua forma de enxergar as coisas, de prover as coisas, de atender pessoas, você pode ser único no mercado. E ao você ser único no mercado, você pode protagonizar, porque nunca foi tão fácil chegar nas pessoas. Ao mesmo tempo, nunca se teve tanta gente tentando chegar. Mas aí que entra a vantagem de tudo. Se você se posicionar como 1% da sociedade, como eu já gravei em outro episódio aqui, e não como a média, você automaticamente virá chegar nas pessoas. E ao fazer isso, a sua mensagem vai chegar muito longe e você pode usufruir da grande abundância que existe no mercado hoje. Hoje o mercado ele é muito mais aberto do que já foi, ele tem muito mais dinheiro do que já teve, ele tem muito mais demanda do que já teve. A única diferença é que tem muito mais barulho. Mas o barulho, ele só é barulho quando você está conversando no meio de todo mundo. Na hora que você sai do barulho e fala sozinho, no sentido de direção, muito mais pessoas vão te escutar e é aí que entram as grandes vantagens das marcas que sabem fazer isso. A gente tem números desde os anos 2000 mostrando que as marcas que atendem melhor o cliente, elas crescem 5 vezes mais que os líderes de mercado. Você já entendeu essa provocação? Olha que provocação forte. E um comentário que eu tenho que fazer, assim, eu vejo muito guru da internet dizendo assim, para você ser relevante, basta você gravar 2 reels por dia, 4 filmes, fazer 2 posts de story, fazer isso por 2 anos ininterruptos e não tem como não crescer. Mas ele não fez isso, certo? E a quantidade de pessoas que acreditam nisso e ficam fazendo isso e tem dezenas, centenas, milhares de conteúdo e ninguém enxerga. O que faz as pessoas enxergarem é ser um conteúdo útil para as pessoas. Você não tem que fazer centenas, milhares de conteúdo, você tem que fazer o conteúdo genuíno, o conteúdo que fura a bolha, o conteúdo que mostra o porquê você tem que ser abundante. Então pensa muito na abundância, tira um pouco essa narrativa, como eu comecei esse episódio falando, de que todo mundo quer que você fique na média. Se você ligar a televisão, eles vão te vender medo, eles vão te vender problema. Se você vê, é só taxa Selic, é influência. Pensa o seguinte, teu produto é bom, tem gente para comprar, só depende de ti. Não tem governo, não tem nada que vai te restringir sucesso. Lembra, a gente nunca é maior que o sistema, mas fundamentalmente a gente tem muito espaço para crescer. Espero conseguir te provocar aí. Te vejo no próximo.